escuta da palavra, da não escuta da voz, de renunciar o que Deus quer, que o povo faz um bezerro de ouro para adorá-lo. E a razão era simples, porque o nosso Deus não é um Deus que, de alguma forma, nós podemos tocá-lo. Ele não é um Deus que, de alguma forma, como disse nosso Senhor no Evangelho de hoje, vós não o vistes, não o tocastes, de alguma forma não o sentistes. Ele não é palpável, ele é sempre transcendente. E porque é transcendente, ele só pede de nós uma coisa: a confiança em sua palavra. Somente pela confiança na sua palavra, que é o nome que a gente dá, que é fé, que a gente crê em Deus. O povo já não mais ouvia a voz, e por não mais ouvir a voz, fez para si um bezerro de ouro. Fez para si, da não escuta, uma idolatria. E se a gente olhar para esta primeira leitura, parece muito com a nossa vida. Moisés é aquele que dá testemunho de Deus diante do povo. Bastou Moisés não estar para o povo começar a fazer bezerros de ouro. Às vezes na nossa vida também é assim. Basta uma ausência para a gente fazer algo que não nos é permitido. Basta não sentir, não ver, não tocar. Basta não ter mais a experiência da presença, que a gente já pensa que Deus nos abandonou, que Deus não é mais o mesmo, e a gente faz como a gente quer. E é exatamente essa experiência do povo. O povo de Deus é um povo de cerviz dura. Cerviz é pescoço duro. Por que pescoço duro? Porque não tem a capacidade de olhar para Deus. É sempre de cabeça para baixo. É sempre olhando para algo material, palpável. E a fé é sempre o passo da escolha, da responsabilidade de doar a vida por uma voz que me amou, me chamou, me quis e que é a minha felicidade. Ora, se na primeira leitura temos uma voz que não foi escutada, que foi ignorada e que, uma vez ignorada, foi construído um bezerro de ouro, o Evangelho de hoje, desde a segunda-feira passada, tem nos apresentado as razões pelas quais Cristo vai morrer na cruz. Se nós pegarmos o Evangelho de segunda e caminharmos terça, quarta, quinta, até hoje, nós vamos ver, até a Semana Santa, sempre o Evangelho vai ser o Evangelho de João. Por que isso? Porque a gente está começando a se aproximar da Páscoa. E a igreja já vai mostrando para nós quais foram as razões pelas quais Cristo foi crucificado na cruz. E hoje o Evangelho nos apresenta os 4 testemunhos. De fato, Deus não precisa de ninguém. Deus não precisa de alguma forma de um defensor para Ele. Deus não precisa de um apologeta. Deus não precisa de defensor e advogado. Porque Deus é Deus. Por isso Jesus vai dizer: eu mesmo não preciso de testemunho. Mas vocês querem um testemunho? Olhem primeiro para João Batista. Ele era a voz, ele era a lâmpada, eu era a luz. Mesmo assim, não os escutaste. Querem outro testemunho? O meu Pai me enviou. O meu Pai disse: eu faço a vontade do meu Pai. O meu Pai me enviou para vós, para a vossa salvação. Mas ainda assim, não acreditaste no testemunho do meu Pai. Querem outro testemunho? As Escrituras que vós lestes, elas são uma palavra. Se vós lês as Escrituras e não escutam a minha palavra, portanto, não acreditais em mim. E o terceiro testemunho, depois de João, depois do Pai, depois das Sagradas Escrituras, agora é Moisés. E aí Jesus apela para a autoridade de Moisés. Porque os judeus tinham como de fato, conduta de vida o que Moisés disse. Moisés disse, a gente assina embaixo. Moisés falou, a gente assina embaixo. Aí Jesus vai dizer: vocês leem nas Sagradas Escrituras a lei de Moisés, será que são capazes de acreditar na minha palavra? Por que Jesus faz isso? São 4 os testemunhos e não precisa de testemunho. Meus irmãos e minhas irmãs, o que as leituras, portanto, querem nos dizer hoje? Nós, cristãos, vivemos de uma palavra.
uma palavra que é Jesus Cristo encarnada. Ele é a voz do Pai, Ele é o testemunho. A gente não precisa mais de outra palavra, de outro testemunho. Em Cristo Jesus temos a salvação. Não precisamos mais de qualquer outra coisa, em Cristo temos tudo. Nós não precisamos estar mais recorrendo mais a, por exemplo, coisas como hoje em dia aparecem. Vai aparecer 3 dias de escuridão sobre a terra, como se fossem oráculos. Não precisamos mais disso. Nós não precisamos ir para uma mesa, né, de tarô, de espiritismo, para falar com os... A gente não precisa de mais nada, ninguém precisa disso. De videntes. Não, nós só precisamos de Jesus Cristo. Nós só precisamos da palavra única de Deus, que é o seu próprio Filho. Ele é a palavra. Uma vez que nós não escutamos, vamos fazer ídolos. E a idolatria é colocar sempre outras coisas no lugar de Deus. O salmo de hoje é a nossa oração, mas também é um tapa para a nossa cara. Construíram um bezerro no Horebe e adoraram a uma estátua de metal. Eles trocaram o seu Deus, que é sua glória, por uma imagem de um boi que come feno. Às vezes nós somos assim. Por não acreditar fielmente, por não ter fé, por não ter a fé na palavra, na voz de Deus, a gente troca. E quando a gente troca, a gente começa a se esquecer de Deus. Esqueceram o seu Deus, que é sua glória, e adoraram a um boi que come feno. Quantas vezes na nossa vida é assim? A gente troca o que é de Deus pelas coisas que não são de Deus. A gente troca o que é a palavra, a vida, a salvação, por coisas que na verdade não nos dão vida e salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, aproximando-se, portanto, já estamos quase a 2 semanas da Páscoa do Senhor. Vamos fazer uma meditação séria. Temos feito isso do Antigo Testamento? Como tem sido a nossa fé? Tem sido uma fé da palavra ou tem sido uma fé do testemunho? Tem sido uma fé que tem querido provas ou tem sido uma fé que somente a palavra de Deus já nos basta? Depois, e a nossa escuta? Temos escutado a voz de Deus? Temos trocado Deus por outras coisas? Substituído o Deus que é nossa glória por outras coisas que na verdade não nos dão a vida eterna e a salvação? Temos trocado, enfim, Jesus por Genésio? Essa é a pergunta do Evangelho de hoje. Portanto, impulsionados por essa palavra, vamos pedir a Deus a graça de tocar o nosso coração para vivermos segundo a sua vontade, escutando a sua voz e acreditando no seu testemunho. Assim seja. Meus irmãos e minhas irmãs, Moisés intercedendo pelo povo depois do pecado é figura de Jesus que intercede